As exportações brasileiras de carne suína cresceram em abril, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul tiveram os maiores volumes embarcados. No total nacional, cerca de 130 mil toneladas foram vendidas ao exterior no mês passado, com alta de quase 15% em relação a abril de 2024. O aumento da receita nessa comparação foi ainda maior, 25%. As exportações renderam 301 milhões de dólares. A Associação Brasileira de Proteína Animal, que reúne a cadeia de suínos, destaca o crescimento das exportações em mercados estratégicos como Filipinas, Hong Kong, China, Chile e México. E as exportações de ovos também cresceram em abril, mantendo a tendência de avanço observada desde o início do ano. Essa informação foi divulgada hoje pelo CPEA. O aumento nas exportações foi impulsionado pelo segundo mês seguido pela forte demanda dos Estados Unidos. Em abril, o país norte-americano seguiu como o principal destino dos ovos brasileiros, responsável por receber 65% de todo o volume escoado. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil exportou 4.340 toneladas de ovos in natura e processados em abril. Na comparação com março deste ano, alta de 15%, bastante expressiva. E na comparação com abril do ano passado, vejam só, alta de 271%. João Pedro Cutidias está aqui para comentar o bom momento das exportações de carne suína, de ovos e da carne bovina, que nós vamos mostrar já já. Tudo bem, João? Tudo bem. O suíno nós vemos há 4, 5 anos crescendo ano após ano. Era simbólica as exportações de carne suína brasileira nos últimos 10 anos atrás. O grande fator que segurava as exportações era a questão da aftosa. Os principais mercados compradores de carne suína não compravam do Brasil porque ou a gente tinha vacinação ou não tinha ainda atestado da Organização Internacional de Epizotias. Esse ano, agora, nesse mês, o Brasil vai ser credenciado a país sem aftosa e sem vacinação. Então, aquelas últimas barreiras que nós tínhamos, principalmente Japão e Coreia do Sul, vão romper. São os dois grandes compradores de carne suína no mercado internacional. Para o setor suíno é muito importante, porque se houver qualquer problema no mercado interno, qualquer questões econômicas, políticas, que não haja consumo, ele derrubava o preço muito grande, muito forte do preço do suíno vivo. E isso, nós fizemos reportagens aqui há 2 anos atrás, que ficou trágico para o setor. Situação muito complicada. O pessoal perdia 200, 300 reais por suíno entregue. Aí o que fazia? Matavam as matrizes, aumentava a oferta de carne, caía mais ainda o preço da carne suína. Então, o fato de ter 20, 15 a 30% nessa faixa de destino da carne suína para o exterior é bom, age como um colchão para momentos de crise no mercado interno. E os Estados Unidos têm demanda por ovos e isso tem alavancado as exportações. O que foi nos Estados Unidos foi que a gripe aviária foi muito forte lá, né? E eles não conseguiram, tiveram que matar, porque hoje, quando tem focos de gripe aviária, o abate sanitário. Então, isso houve um abate muito grande de aves, consequentemente, derrubou a produção deles. E eles têm um consumo muito grande de ovos, são os países que mais consomem proteína de origem animal, entre elas a questão de ovo. Era tão importante que um frigorífico nosso aqui, há 5, 6 meses atrás, comprou uma grande produtora de ovos. Deve ter visão estratégica, né, Jordão? Pensando no futuro. É verdade. João, vamos falar de boi, então. O CPEA divulgou hoje 2 telas que nós vamos colocar aqui para o seu comentário, sobre as exportações brasileiras de carne bovina.
que João Pedro tem dito muito isso aqui, e os nossos analistas convidados também, que as exportações têm sido uma ferramenta, um fundamento de mercado muito importante para diminuir a pressão que a indústria tem feito sobre os preços da arroba do boi gordo. Já vimos que o mês de maio normalmente tem preço da arroba menor do que o abril, então nós estamos verificando uma queda neste mês, mas as exportações têm sido responsáveis por segurar essa pressão da indústria frigorífica. Vamos colocar as telas que o CPEA divulgou hoje, mostrando o peso de dois dos principais importadores da carne bovina brasileira. Deixa eu ver. Não é essa não. Não é essa a tela que eu quero mostrar. Eu quero mostrar uma tela que fala o percentual que cada país, no caso a China, tem importado anualmente do Brasil. A China importa metade do que o Brasil exporta. Os Estados Unidos, que importavam muito pouco, agora tem um volume muito maior. Até nós localizarmos essa tela, João, eu vou passar outra informação do CPEA, também de agora à tarde, para que você possa fazer o seu comentário também. Informações do CPEA. Encerramento da semana de baixa liquidez. A indústria alegando que tem estoques já bem organizados e assim não vai com tanto apetite às compras. Balanço parcial das variações de preço acumuladas para o boi gordo das 28 regiões acompanhadas pelo CPEA, João Pedro, 28 regiões acompanhadas. Em 4 delas, o preço do boi acumula mínima alta. Está tendo alta em 4 delas, por volta de 0,5%. Tocantins, Rio Grande do Sul, Centro-Sul da Bahia e Norte de Goiás. Goiânia, Rondônia e Cacilândia acumulam quedas inferiores a 1%. Tem queda menor do que 1%. Isso na média do acumulado até agora. 15 praças têm queda entre 1% e 2%. E as regiões do estado de São Paulo e oeste da Bahia têm queda entre 3,5% e 4%. Portanto, as maiores pressões, as maiores quedas, até agora, segundo a apuração do CPEA, estão no estado de São Paulo, que é a referência de preço para nós, e no oeste da Bahia. As quedas entre 3,5% e 4%. E o indicador CPEA, que nós sempre divulgamos aqui no final do programa, tem queda de 3%, João Pedro. Bom, a Bahia, infelizmente, a Bahia é um dos estados que normalmente tem menor preço, né? Até os produtores baianos reclamam muito disso, porque eles têm áreas lá de alta tecnologia, que produzem animal bom, mas, infelizmente, não sei se é questão de poucos frigoríficos habilitados para exportação, e que eles conseguem manter um preço, uma diferença muito grande em relação ao preço CPEA. O Mato Grosso, que é hoje um grande produtor, inclusive tem momentos que é acima de São Paulo. Ontem o indicador da Tagro dava Mato Grosso acima. Acima de São Paulo. Por quê? Porque o Mato Grosso tem muitos frigoríficos habilitados para exportação, você tem oferta de animais com menos de 30 meses, ou seja, o padrão do boi China lá, você tem muito confinamento, uma estrutura muito grande de confinamento e, associado a isso, tem uma oferta de alimento muito grande para a produção de bovinos. Você tem DDG, tem milho, sorgo, tem uma série de coisas. Então, o que acontece? Esse é um mês que, historicamente, sempre tem uma queda de preço. Por quê? Porque nós estamos chegando, na maior parte dos estados da federação, acabando o período de chuva, né? O período das pastagens estarem ótimas, em boas condições. Daqui para frente, algumas vezes acontece que você corta a chuva, começa a ver uma menor oferta, aquele boi de capim só vai sair se tiver uma suplementação, se tiver alimento no coxo. O preço do milho, que é um dos fatores que pesam nesse momento, está caindo de preço, você vê claramente os indicadores de preço, porém ainda está acima de R$ 70, R$ 72 na maior parte do território nacional. Então isso atrapalha um pouco. Agora, o ano passado, nessa mesma época, o boi estava menos de 200, né?
em São Paulo, inclusive. Aí chegou em junho e julho e falou, pô, aí começou as exportações sempre crescendo, você não tinha animais prontos. O que aconteceu com o preço do boi? O boi, em pouco tempo, ele recuperou. Esse preço foi para mais de R$300, chegou a momentos a 345. Então, é um viés de baixa nesse momento. Aí o produtor, pecuarista, tem que pensar sempre que quando ele tem animais prontos para aqui 90, 120 dias, não usar apenas a questão de tentar montar escala. Tem que tentar também achar meios no sistema financeiro. Ver quanto que está uma opção de venda, que não precisa ser no preço que ele acha que tem, mas no preço que cobre o custo de produção dele. Que muitas vezes é uma opção barata, que vai custar R$3, R$4 por arroba. Ao invés dele ficar fazendo escala para o frigorífico, quando tem escala para 20, 30 dias, ele no 21º dia ele já vai ofertar R$10 a menos para arroba. Então, essa é uma questão de manejo, questão de planejamento financeiro do produtor. Okay. Não é só fazendo escala que ele vai segurar preço. Ele pode usar o sistema financeiro para fazer isso também. Tá. Vamos ver as telas que eu mencionei agora há pouco, que o CPEA divulgou hoje, o peso dos principais importadores da nossa carne. A China é o principal. Nós até resumimos aqui para essas colunas que você vê. Veja o que representou. A primeira coluna é de janeiro de 2022. A China representava pouco mais de 30% de tudo que o Brasil exportava de carne bovina. Outubro daquele ano já subiu para mais de 60%. Em abril de 2023, pouco mais de 30%, provavelmente algum acidente de percurso, doenças atípicas. Setembro de 2023 subiu de novo, para mais de 60% do volume exportado pelo Brasil. Maio de 24 caiu, outubro do ano passado acima dos 55%, e abril deste ano um pouco abaixo dos 40%. Esses dados são da Secretaria de Comércio Exterior com elaboração do CPEA. Vamos ver a outra tela, que mostra a participação dos Estados Unidos, que são hoje o segundo maior importador da carne bovina do Brasil. Janeiro de 2022, que é a primeira coluna, pouco mais de 10% do volume exportado. Setembro de 2022 caiu abaixo de 4%, subiu para mais de 10% em fevereiro, setembro também abaixo dos 4%, abril na casa dos 4%, abril do ano passado, novembro voltou a subir para mais de 12%, e agora, em abril deste ano, mês passado, portanto, já fica perto dos 18%, entre 17% e 18%, que é a participação dos Estados Unidos no volume exportado pelo Brasil de carne bovina. São dois grandes importadores. Vamos começar pelo americano. O americano teve dificuldade muito grande nos últimos 2, 3 anos em termos de oferta, de redução do rebanho deles. Secas muito fortes, talvez naquela região fronteira com o México, lá na região mais para o norte, Montana e tal. A oferta de animais caiu muito nos Estados Unidos. E eles dependem, grande parte desses animais é terminada no coxo. O americano tem uma participação muito expressiva da terminação em grandes confinamentos lá. O que acontece? A arroba dele está mais de $110 por arroba, contra 55 do Brasil. Nós temos a metade, o nosso arroba vale a metade do que vale a arroba nos Estados Unidos. O que o americano está acontecendo? Ele está buscando carne barata nossa, principalmente carne de vaca, para fazer hambúrguer. 50% do consumo americano de carne bovina na forma de carne moída. Então, ele está fazendo isso, cara. Ele há uns 3 anos atrás, nós não tínhamos condições de exportar para eles cortes. Hoje nós estamos exportando, voltamos, depois ele abriu novamente, voltamos a exportar cortes. Houve um problema lá de alguns abscessos em alguns cortes e deu problema sério. E lá também tem uma pressão muito grande, um lobby dos pecuaristas contra a carne brasileira, porque a nossa carne é metade do custo da carne americana.
Então isso está impactando. A China é o grande comprador nosso, ela desde que ela voltou a comprar. Antes nós vendíamos para a China através de Hong Kong. Vamos colocar, Samuel, novamente a participação da China, o peso da China? Então a China antes comprava no Brasil, há 10 anos atrás, através de Hong Kong. Né? O Hong Kong importava e internalizava no mercado chinês. Aí, desde uns 6, 7 anos atrás, desde que surgiu a peste suína africana na China e derrubou a produção de carne suína deles, derrubou em termos de 50 milhões, veio para 38 a 39 milhões de toneladas de carne suína, e provocou uma mudança na produção de suínos na China, que tinha pequenos criadores, criação meio artesanal lá. Aí a China conseguiu controlar a peste suína africana, mas mudou o modelo de produção deles. Aí o chinês aprendeu a comer carne bovina. O consumo chinês é muito pequeno, 7 quilos por habitante ano, é muito pouco para uma população de 1 bilhão e 400. Ele aprendeu a comer, então, só que a produção chinesa não atende 65% do consumo deles. Então, eles têm que ir no mercado internacional buscar. Eles habilitaram muitos frigoríficos no Brasil, nós criamos a figura do AC e DC, antes da China e depois da China. Porque eles colocaram uma entrave na questão de idade do animal abatido? Por causa da doença da vaca louca. Eles queriam, não querem correr risco, então colocamos... Porque só o Brasil que tem esse acordo com eles lá. A Argentina não tem, o Uruguai não tem, outros países não tem. Os Estados Unidos não tem também, só que agora está trancadas as importações americanas. Então, eles vieram para o Brasil e habilitaram várias plantas frigoríficas. Exatamente. Isso criou a figura no Brasil do frigorífico receber um pouco mais pela carne do chinesa e, além disso, uma certa vantagens financeiras, ou seja, colocava o container no porto, já liberava metade do valor. Então, tinha uma série de vantagens assim, que eles criou a figura do ágio em cima do boi de 30 meses, menos de 30 meses. Hoje, nesse momento, está uma procura grande de animais menos de 30 meses. Eu creio que seja voltado ao mercado chinês. Vamos ver a cotação do dólar agora. Lembrando que em abril, a média da tonelada ficou acima dos 5 mil dólares. Tá? O preço da tonelada no mercado internacional está subindo. E hoje o dólar caiu provavelmente por um acordo, né? O indício de um acordo dos Estados Unidos com os chineses, redução das taxas de importação. Então o dólar fechou com queda de 0,11% a R$ 5,65. E o índice Bovespa ontem já teve uma alta muito importante, hoje também teve alta, não igual a de ontem, mas uma alta de 0,21%, já acima dos 136 mil pontos. A questão do dólar está muito em função dessa questão da política do Trump, de fazer tarifação. Ele colocou 145% em cima dos produtos que entram no mercado americano vindos da China. Hoje já está se falando que ele está falando que 80% seria um negócio razoável, o que é muito alto, porque não existiam 10, 12, ou alguns produtos entravam sem nada de tarifação. O que aconteceu nos últimos anos? As grandes empresas americanas de tecnologia, Apple, HP, todas elas, foram montar o produto na China, porque lá tinha mão de obra boa, energia barata, carga tributária menor, uma estrutura de logística muito boa. Olhar aqueles portos chineses, Xangai e outros, é um espetáculo, tudo automatizado, funciona. E eles foram montar lá. Mas para atender quem? O mercado mundial, mas principalmente o mercado americano. Então, de uma hora para outra, eu tenho certeza que isso aqui deve estar dando impacto lá no fornecimento desses produtos para o mercado americano, porque ficaram muito caros, dobraram de preço, só com a tarifação, né, Zé? Então, eu acho que para a China, o mercado americano é importante, lógico, eles vendem bilhões de dólares, quase perto de $1 trilhão para os Estados Unidos, interessa para eles, e para o americano também, ele vende muita coisa para o chinês, vai ter que achar algum modelo que não seja tão absurdo como 145% que está agora. Essa reunião que está acontecendo na Europa agora, acho que na Suíça, está discutindo equipe econômica americana com equipe econômica chinesa. Pode ser que a partir daí cada um leve para os seus setores políticos lá, para o Xi Jinping, nos casos da China, e para o Trump nos Estados Unidos,
alguma alternativa para que eles procurem achar um modelo que seja razoável e que nenhum deles se perca na questão política, porque o Trump usa isso como arma política, mas está se desgastando junto ao eleitorado dele também. Vamos ver o mercado futuro do boi gordo, João Pedro, fechando também a semana. O que o mercado está dizendo? Hoje, também pessimista. O contrato para maio tem queda de quase 1%. A projeção para liquidação da arroba, R$ 304,70. Depois vai subindo, mas com o contrato ainda em queda. 307 para junho, 316 para julho, 321 para agosto e 328,50 para setembro. Estava até mais do que 330. Então, como diria e como disse aqui o Iberville Neto para nós dois essa semana, ele, pelos fundamentos que nós temos, o mercado financeiro está muito pessimista com relação ao mercado do boi gordo, João Pedro. O que você pensa? Você concorda com o Iberville Neto? O que está acontecendo é o seguinte, o brasileiro está passando, a economia brasileira está passando uma situação complicada. Você vê o endividamento interno no país é muito alto, você vê a questão de salário, de emprego no Brasil. Esse negócio de dizer que o Brasil tem uma taxa de emprego muito baixa é porque tem muita gente que não está procurando emprego. Esse que é o grande problema. 25% da população adulta do Brasil recebe bolsa. E até agora a meninada está recebendo também, pé de meia, né? Como é que os caras criaram. É uma figura muito... Nós estamos estimulando o ócio no Brasil. Nós estamos estimulando, em vez de estimular o trabalho, estamos estimulando o ócio. Você tem dificuldade hoje em todos os setores de arrumar gente para trabalhar. Porque esse pessoal não está procurando emprego, então aparece uma taxa de desemprego muito baixa. Mas, claro, não está procurando emprego. Você tem 50 milhões de brasileiros que estão recebendo bolsa. Isso aí que está atrapalhando. A economia brasileira está patinando. Agora, e esse quadro político também complicado, você vê escândalos do INSS, escândalo de consignados, tudo também cria uma temperatura, um ambiente muito negativo do ponto de vista, até do ponto de vista econômico. Os setores que estão bem no Brasil são os setores que conseguem exportar, é o caso do agronegócio brasileiro. Mas, em compensação, aqueles setores do agronegócio que atendem só o mercado interno, vai falar com a gauchada lá, com o arroz deles. Hoje, o cara vendendo arroz abaixo do custo de produção. 11 milhões de toneladas, o mercado não tem mercado externo tão forte para o arroz, porque os países que consomem arroz são países que criam tarifas, criam barreiras para chegar ao produto importado. O que acontece quando sobra um pouquinho de arroz? Eu estou vendo arroz aqui em Campo Grande hoje, a menos de 20 e poucos reais, um pacote de 5 quilos, arroz beneficiado, com toda essa carga tributária que nós temos em cima desse arroz. Então, imagina o preço que o produtor rural, o produtor de arroz do Rio Grande do Sul está recebendo. Então, esse é o problema do Brasil. A economia interna nossa está meio patinando. E talvez seja por isso que eles jogam. Mas isso, mesmo patinando, o consumo de carne bovina no Brasil ainda continua razoável, porque a gente não vê frigorífico reclamar que está com as câmaras frigoríficas cheias, ele está conseguindo desovar. Esse mês passado eles aumentaram o preço no atacado e conseguiram repassar isso no atacado. Então, agora, o ano passado foi a mesma coisa, nós chegamos nessa época com boi a menos de R$200 a arroba. Quando chegou julho, agosto, quando chegou a hora da verdade, não tinha animais, demanda interna continua e demanda externa muito forte, o preço chegou a 345, 350, né? João, para a gente fechar aqui com você, o boi no mundo, você citou o preço do Brasil em dólares, vamos dar uma olhada. Sempre mostramos aqui com as informações da Scott Consultoria, o preço da arroba hoje no Brasil é $52,05. Um ano atrás estava em 43,91. Mais de 15 dólares abaixo do preço da Argentina, que está quase 71 dólares por arroba de boi gordo. Boi commodity, estamos falando de boi commodity. Não imagino lotes especiais fora disso.
Então, 55 dólares no Brasil, 71 dólares praticamente na Argentina. Uruguai, 69. Paraguai, 60 dólares, também acima do Brasil, mais de 5 dólares acima. Austrália, 62 dólares e 75, ou melhor, 62,70, esse é o valor na Austrália. Na Irlanda, próximo dos 131 dólares e os Estados Unidos, 111 dólares e 30 centavos a arroba de boi gordo. Vê, o Brasil que tem um rebanho cada vez melhor, nós estamos reduzindo a idade de abate, melhorando a qualidade cada vez mais do nosso gado, nossa carne. Você tem um preço que é menos da metade do preço do mercado americano, né? Então, é lógico que o americano vai continuar comprando o nosso e nós no mercado internacional temos quantidade, temos volume de produção. A nossa produção esse ano vai passar próximo de 13 milhões de toneladas de carne bovina. E você tem um parque industrial moderno, nosso parque industrial, os frigoríficos atende aqueles países mais exigentes, como o caso do USDA lá nos Estados Unidos, como o caso dos chineses, e nós temos o preço de 55 dólares arroba, o menor preço nos países que produzem carne bovina.